Afinal, pode um cristão julgar? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre julgamento. A palavra julgar significa analisar, examinar, provar, dar um parecer ou um conceito. Também pode ser entendido no sentido de condenar a algo, dando um julgamento ou uma sentença. Na Bíblia, nós vimos algumas passagens que podem nos direcionar de uma forma melhor. O próprio Senhor Jesus nos dá autorização para fazermos um julgamento segundo a reta justiça. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: "Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça." Nesta passagem, Jesus afirma que não podemos julgar pela aparência, e sim com justiça. Isso inclui ouvir sempre as várias versões para se compreender as coisas, que nem sempre se mostram de cara. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 29, o apóstolo ele fala sobre o julgamento que os cristãos deveriam fazer a respeito dos pregadores, na tentativa de buscar sempre estar examinando aquilo que eles falam. O texto nos diz: "Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem." Nesta passagem, a orientação é que os profetas, que são pregadores da palavra de Deus, falem e os outros julguem o que ele falou. Aqui, todo o julgamento das pregações deve ser feito para ver se realmente estão de acordo com a palavra de Deus. Em Atos 17, versículo 11, o texto fala sobre os crentes de Bereia, que eram mais nobres que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando sempre as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os cristãos estavam sempre ouvindo e olhando para as Escrituras na busca de examinar se aquilo que o pregador falava estava de fato nas Escrituras. Podemos ver que a Bíblia nos autoriza a julgar todas as coisas. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21, o texto diz: "Julgai todas as coisas e retém o que é bom." Nesta passagem, a Bíblia orienta a julgar todas as coisas e reter o que é bom, ou seja, julgar no sentido de examinar, provar, analisar e tirar de todo aquele conteúdo aquilo que pode fazer você crescer. A Bíblia nos fala também sobre julgar espíritos. A primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, o apóstolo diz: "Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora." Veja, queridos, que nesta passagem a orientação é examinar, é julgar se os espíritos procedem de Deus. Vivemos dias difíceis, inclusive na internet, onde muitas vozes ganham espaço e muitas dessas vozes têm sido oriundas de falsos mestres. Por isso a importância de a gente julgar o espírito. E aqui o que dá a entender é que os espíritos que não vêm de Deus guiam os falsos profetas. Por isso a importância de a gente omitir o nosso julgamento com amor e com sabedoria. E por último, a passagem mais citada por muitos cristãos, Mateus capítulo 7, versículo 1, e diz: "Não julgueis para que não sejais julgados." Palavras de Jesus. Meus irmãos, o que Jesus condena aqui, nesta passagem, é o julgamento hipócrita, que é quando você condena o outro por aquilo que você mesmo pratica. Por isso que logo em seguida Jesus diz: "Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?" Se você for omitir um julgamento, o seu irmão, num pecado que você mesmo está cometendo, você estará sendo hipócrita e, portanto, não tem direito nem autoridade bíblica para fazer esse julgamento. Mas se você tem uma vida com Deus, vive pela palavra e tem uma vida de intimidade com o Senhor, é o nosso dever julgar e examinar todas as coisas. Nós temos alguns exemplos na Bíblia a respeito dos religiosos daquela época. João Batista, por exemplo, chama os saduceus de raça de víboras. O Messias chamou os fariseus de raça de víboras. Também os chamou de filhos do diabo. Judas chama os falsos profetas de animais irracionais. E João chama a todos os que vivem na prática do pecado de filhos do diabo. Infelizmente estamos vivendo dias difíceis para o Evangelho, pois o que as pessoas querem ouvir hoje é palavras de amor. E se ouvirem palavras de repreensão, logo dirão que são palavras de ódio e, portanto, sai fora da caixa do politicamente correto. A questão é, você cristão, vai estar buscando viver dentro da caixa do politicamente correto ou fora dela? Pense sobre isso.
pois os maiores embaixadores de Satanás não são os cafetões, políticos ou poderosos, mas os falsos pastores e mestres que abrem a Bíblia e falam de tudo e de todos, menos dela. Lembrem-se que as táticas de Satanás são estudadas, astutas, previsíveis e eficazes. E para isso precisamos pedir sabedoria a Deus para fazer o julgamento correto. Portanto, devemos sempre permanecer vigilantes, como o próprio Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mas pelos frutos os conhecereis. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.